Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, na paz do Senhor Jesus, vamos a mais uma oração da manhã. Deus preparou esse dia, Deus nos trouxe até aqui para orarmos e para falarmos com Ele, porque quando nós oramos e falamos com Ele, nós somos abençoados. Deus direciona as nossas ações, Deus direciona os nossos passos. Então, por isso que é importante nós termos esse momento de oração, nós clamarmos a Deus, porque com certeza Ele nos ouvirá se assim fizermos. Eu quero orar pela sua vida hoje, quero buscar a Deus e apresentar os seus pedidos de oração a Deus. Amém? Deixa seu pedido de oração aí nos comentários, escreve sua petição, porque no final desse vídeo nós iremos apresentar esses comentários a Deus, esses pedidos de oração. E se você não quer comentar, não tem problema nenhum, nós também iremos apresentar as nossas orações diante de Deus. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, clica em gostei, envie esse vídeo para mais pessoas, assim você vai apoiar o nosso trabalho. Aí embaixo também desse vídeo, quando você terminar de assistir, tem a descrição aí que tem vários links interessantes de vídeos que a gente postou aqui. Tem vídeos sobre relacionamento para você restaurar seu relacionamento. E tem também o nosso grupo de WhatsApp e de Facebook. Clica lá, entra nos nossos grupos, que no grupo de WhatsApp você vai receber notificações quando postarmos novos vídeos. E nos grupos de Facebook você vai poder interagir lá conosco, beleza? Antes de nós orarmos, nós sabemos, porque eu até falei em outros vídeos, que nós temos que orar, mas também temos que ter um contato com a palavra de Deus. Eu quero ler uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Por que essa palavra vai mudar a sua vida? Porque quantas pessoas estão pregando na internet hoje? Quantas pessoas estão falando de Deus na internet? Quantas pessoas estão falando de Deus nas igrejas? Mas será que tudo que essas pessoas falam de Deus é verdade? Será que eu posso acreditar naquilo que falam de Deus? Será que eu posso acreditar naquilo que falam na internet sobre Deus? Será que é verdade aquilo que aquela pessoa disse para mim? Eu tenho que saber discernir o que é certo e o que é errado. Tem muitas pessoas que se impressionam com um homem de paletó e gravata. Tem muitas pessoas que se impressionam com alguém que fala, eu sou pastor. E as pessoas ficam, olha, pastor, ó, ele tá de terno e gravata, ó, a voz dele até muda quando ele fala. Ó, ele falou que Deus mandou dizer, né? E as pessoas se impressionam por isso, mas como que eu sei se isso vem de Deus ou não vem? Olha esse texto que vai dar um pouco de luz pra gente sobre esse tema, que vai fazer com que a gente não seja enganado por demônios, que muitas das vezes as pessoas estão endemoniadas, estão com um espírito maligno tentando enganar você e prejudicar a sua vida. Olha o que fala 2 Coríntios 11:13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Irmão, você percebe esse texto que foi escrito há 2000 anos atrás? Você percebe que ele é muito atual? Naquela época, o apóstolo Paulo já estava tentando acordar a igreja de Coríntios, porque eles poderiam ser enganados por esses falsos apóstolos, por essas pessoas que estavam ali pregando coisas que não eram verdade sobre Deus. E Paulo estava tentando alertar eles para que eles tivessem cautela e analisassem de fato se aquilo era de Deus ou não. Porque aqui Paulo fala que não é surpresa que os seus servos, ou seja, os servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, se o diabo, que é o inimigo da nossa vida, que é aquele que trabalha para destruir a gente, se ele finge que é um anjo de luz, sendo que ele é um anjo de trevas, é claro que os servos dele, os filhos do diabo, também fingem que são anjos de luz. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente ouve na internet. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente ouve das pessoas. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente ouve nas igrejas. Porque se você não tomar cuidado, tudo que falam para você, você fala amém, eu recebo. Mas aquilo nem é de Deus. Você tem que tomar cuidado, sabe com quais pessoas? Com as pessoas que falam assim,
Ó, tô arrepiado até. Ó, eu tava orando e Deus, ó, sabe as pessoas que falam, olha, Deus falou para mim. As pessoas que falam muito sobre isso, que elas tentam mostrar que elas são santas, muitas das vezes são as que são menos santas. Então, as pessoas que não tentam mostrar o que elas são, mas que tentam mostrar o que Deus é, aí a gente aí a gente pode dar um pouquinho mais de crédito para ela. Mas quando a pessoa vem pregar, tentando justificar que ela é santa, tentando mostrar, eu sou pastor, eu sou isso, aí a gente tem que tomar cuidado, porque ela tá tentando mostrar a grandeza das obras dela, o quanto ela ora, o quanto ela lê. Ela tá tentando mostrar muito sobre ela, mas às vezes ela acaba falando um pouco de Jesus, porque ela tá tentando provar que você tem que ouvir ela. Entende isso? E, irmãos, como que a gente vai saber o que é certo e o que é errado se a gente não tiver em contato com a palavra de Deus? Eu estou lendo essa palavra antes dessa oração da manhã, oração da tarde, oração da noite com você, independente do horário que você está me ouvindo, porque nós temos que orar, temos, mas também temos que ter um equilíbrio e aprender sobre a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, como você vai saber se aquilo que aquela pessoa falou é verdade ou não, se você não tiver um relacionamento com a palavra de Deus? Se você não lê a Bíblia, como você vai saber se você está sendo enganado ou não? Se você não estuda a Bíblia, como você vai saber se aquilo vem de Deus ou vem do diabo? Porque aqui está falando que o diabo se disfarça de anjo de luz. E olha o que Paulo fala aqui, no mesmo texto, né, no versículo 1, 2 Coríntios 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Então ele está falando aqui, olha, tenham paciência comigo, eu estou sendo insistente, eu estou falando com vocês porque eu quero apresentar vocês diante de Deus como uma virgem pura, como uma pessoa, como uma igreja santa, como uma igreja sem defeitos. E o que eu tenho medo é que, da mesma forma que o diabo usou um animal selvagem, uma serpente, no jardim onde era tudo perfeito para enganar Eva, enganar Adão, eu tenho medo que ele faça isso com vocês, para que vocês se corrompam e desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um evangelho, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então, irmãos, que a cada dia a gente possa ter um contato com a palavra de Deus, um contato com Deus através da oração, da palavra, para que Ele dê discernimento para a gente sobre aquele que é dele e aquele que não é. Amém? Porque se a gente considerar coisas que muitas das vezes, como eu falei, pessoas endemoniadas, pessoas com espíritos malignos na vida dela estão profetizando, estão colocando a mão sobre sua cabeça e falando coisas. E essa pessoa nem de Deus é, nem cristã ela é serva do diabo. E muitas pessoas sendo enganadas com pessoas que vêm lá, colocam a mão na cabeça, servo do diabo. O demônio colocando a mão na cabeça da pessoa. O demônio abençoando a vida da pessoa. O demônio dando direções para aquela pessoa, mas na verdade é o demônio, não é Deus. Então isso é muito perigoso. Por isso que eu trago essa palavra para nós. E agora nós iremos orar, iremos buscar a Deus, iremos apresentar os nossos pedidos de oração diante de Deus, porque Ele é poderoso para nos dar sabedoria, discernimento. Ele é poderoso para nos ajudar a estudarmos a palavra dele e não sermos enganados por qualquer coisa que as pessoas falam na internet, nas igrejas. Nós temos que analisar. E Ele é poderoso para nos ajudar com esse discernimento. Nós iremos orar por isso, iremos apresentar agora nessa oração os pedidos de oração que você escreveu lá embaixo, porque Deus, Ele é o Deus da restauração. Se orarmos por restauração, Ele vai restaurar. Se orarmos por sabedoria, Ele vai restaurar. Se orarmos por direcionamento, Ele vai direcionar. Amém? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor quem está conosco continuamente, é o Senhor quem nos ajuda, Pai, em meio às adversidades que passamos no dia a dia,
em meio às adversidades que passamos. Pai, que em primeiro lugar eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor abra a nossa mente, para que o Senhor nos direcione, Deus, porque de fato tem muitos falsos pastores, muitos falsos profetas, muitos falsos homens de Deus que estão tentando enganar as pessoas, enganar a mim, enganar aos meus irmãos, através daqueles ensinamentos que não condizem com a tua palavra. Então, Deus, nós oramos ao Senhor nesse dia, nós oramos ao Senhor nesse momento para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor toque as nossas mentes, Deus, e nos ajude a olharmos as coisas conforme o Senhor olha. Nos ajude, Deus, a lembrarmos daquilo que lemos na tua palavra, para que não sejamos enganados. Nos ajude, Deus, a lembrarmos daquilo que o Senhor ensinou para nós, para que não sejamos enganados. Nos ajude, Deus, a termos força, ânimo para ler a Bíblia, Deus. Nos ajude, Deus, a buscarmos ao Senhor em oração, com uma rotina de oração, com uma rotina de leitura bíblica, porque isso vai mudar a nossa vida. Então eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha direcionando a cada um de nós nas decisões que tivermos que tomar. Deus, os meus irmãos que colocaram pedidos de oração ali embaixo, pedindo oração pela família, eu coloco esses pedidos de oração diante do Senhor, Pai. Abençoa a minha família, abençoa minha mãe, meu padrasto, meu pai, meus irmãos. Abençoa a minha igreja e também abençoa a família, Deus, dos meus irmãos. A cada um, a esposa, marido, abençoa os filhos, abençoa cada um de nós, Pai, para que estejamos diante do Senhor, Deus, e alcancemos a Tua misericórdia. Senhor Jesus, que a nossa igreja esteja em Tuas mãos. Os nossos irmãos na igreja, as bandas das igrejas, da minha igreja. Que o Senhor possa abençoar, possa conduzir. As pessoas, Pai, que estão pregando, os pastores, que sejam revelados quem são os verdadeiros pastores, os verdadeiros homens de Deus, e que sejam envergonhados aqueles que distorcem a Tua palavra, aqueles que mentem, que tentam enganar, que tentam mostrar que são de Deus, quando na verdade são do diabo. Que sejam envergonhados e que nós tenhamos sabedoria para discernir a cada um. Pai, que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Aqueles que pediram pelo relacionamento, pela vida financeira, que o Senhor faça conforme a Tua vontade, porque só Tu, Senhor, é o nosso Deus. Que o Senhor nos direcione na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual, para que a cada dia mais estejamos próximos do Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, porque se estamos aqui é graças ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco. O Senhor é aquele que nos orienta. O Senhor é aquele que nos abençoa. Muito obrigado, Deus. E muito obrigado, Pai, por revelar a Sua palavra a nós que somos os Seus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. E olha essa palavra aqui. Mesmo texto, 1 Coríntios 11:6. Eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Você vê como Paulo, ele era um homem honrado. Você vê como Paulo, ele era visionário porque ele cuidava ali da igreja que ele pastoreava. Ele dava atenção para aquelas igrejas que ele tinha feito parte e ele ficava atento àquilo que estava acontecendo naquela igreja. E sabe o que eu percebo com isso? O que Deus deu para a gente cuidar? Deus deu a sua família, às vezes Deus deu o seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, para você cuidar. E lendo essa palavra, vendo esse cuidado que Paulo tinha com essas igrejas, como que nós temos cuidado das coisas que Deus deu para nós cuidarmos? Eu faço essa reflexão para mim mesmo. Como será que eu tenho cuidado das coisas que Deus me deu? E fazendo essa reflexão, eu percebo que eu tenho que melhorar em muita coisa.
eu tenho que cuidar melhor das coisas que Deus me deu, da minha família, da minha casa, da minha vida espiritual. E você percebe que você pode melhorar em alguma coisa na sua vida? Você percebe que você pode cuidar melhor daquilo que Deus deu para você cuidar, especialmente da sua família? Que a gente possa ser como Paulo. Paulo se preocupou com a igreja, que era a grande responsabilidade dele. Que a gente venha se preocupar com a nossa vida e com a vida dos nossos familiares, para que Deus se agrade de nós e para que Deus abençoe a cada um deles. Meu querido irmão, se você me acompanhou até aqui, que Deus te abençoe. Embaixo tem os links que eu falei. Um forte abraço, eu espero você aqui amanhã. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua semana e guie você em tudo que você fizer. Forte abraço.